Fala, pessoal! O episódio 2 da quarta temporada de From chega pesado. E quando eu digo pesado, eu digo sem dar tempo pra respirar. A série volta exatamente do ponto em que tudo desmoronou depois da morte do Jin, e o clima muda completamente. Não existe alívio, não existe pausa, é tensão do começo ao fim. E o mais interessante é como a própria cidade parece preparar cada detalhe desse caos. Porque antes da verdade aparecer, ela cria uma distração. Aquele saco pendurado na placa, fazendo todo mundo acreditar que o corpo do Jin estava ali. Só que não. Era mais uma manipulação, uma armadilha emocional, para chamar atenção e aumentar o desespero. Ao mesmo tempo, a Tabitha manda a Julie levar o Ethan até o celeiro, justamente para afastar os dois daquela cena. Só que é aí que acontece um dos momentos mais pesados do episódio. Quando eles chegam lá, a Julie abre a porta e encontra o corpo do Jin pendurado. E o impacto vem na hora. O grito dela já entrega tudo, antes mesmo da câmera mostrar completamente a cena. Quando a Tabitha chega junto com o Boyd, a situação piora ainda mais, porque ali não sobra dúvida nenhuma. Aquilo foi planejado, aquilo foi uma mensagem, e a prova disso está escrita na parede: conhecimento tem um preço. E talvez essa seja a frase mais importante do episódio inteiro, porque agora From deixa de ser só uma história sobre sobrevivência e vira também uma história sobre punição. Como se toda vez que alguém chegasse perto demais da verdade, o próprio lugar reagisse. E a morte do Jin parece exatamente isso: o preço por descobrir demais. Enquanto a Tabitha entra em choque, destruída, sem conseguir aceitar o que aconteceu, o Jade faz o oposto. Ele começa a ligar os pontos, organizar pistas, montar padrões, como se suspeitasse que tudo isso segue um ciclo. E essa talvez seja a grande ideia plantada nesse episódio. Outras pessoas já tentaram entender, outras pessoas já tentaram salvar as crianças, outras pessoas já tentaram sair, e todas falharam. Porque toda vez que alguém chega perto demais, alguma coisa interfere. Mas o episódio vai além. Ele começa a expandir o mistério através da Julie. Depois da morte do pai, ela decide agir e vai até as ruínas junto com o Randall, tentando entender aquela conexão estranha que ela tem com esse lugar. E ali, a série confirma algo gigantesco. Julie tem uma habilidade real. Ao entrar nas ruínas, ela acessa o momento do passado e volta justamente para aquela cena da segunda temporada, no trailer, quando Jin, Boyd, Donna e Randall estavam cercados durante a noite enquanto os monstros se aproximavam. Isso é enorme, porque mostra que ela não vê lembranças aleatórias. Ela revisita eventos reais, como se a consciência dela atravessasse o tempo. Só que isso tem um preço também, porque ela pode ser tocada. E quem prova isso é a criatura que parece uma enfermeira. O monstro agarra Julie e quase mata ela ali mesmo. Ela só escapa porque Randall arranca Julie das ruínas a tempo, trazendo ela de volta para o presente. Ou seja, esse poder pode salvar todo mundo, mas também pode destruir ela. E enquanto isso, Ethan ganha um papel gigantesco dentro da história. Depois de tudo, ele foge de casa, vai até o trailer, pega o rádio usado pelo Jin, coloca na mochila como se já tivesse um plano. E logo depois, encontra o próprio Jin, sentado, falando com ele. Agora fica a pergunta: era realmente o Jin? Era uma visão? Era a mente do Ethan tentando lidar com a dor? Ou existe algo maior acontecendo? Mas o principal não é o encontro, é a mensagem. Jin fala sobre o Lago das Lágrimas e diz que Ethan precisa encontrar esse lugar. Mais tarde, Ethan revela que pegou o rádio porque queria falar com Thomas e pedir ajuda para salvar o pai. E isso torna tudo ainda mais triste, porque mostra uma criança tentando resolver o impossível do único jeito que consegue. Enquanto isso, a cidade começa a colapsar. As pessoas estão mais instáveis, mais desesperadas, mais quebradas. E isso aparece claramente na Costa, que perde o controle e tenta fugir com a ambulância. Ao mesmo tempo, até Boyd começa a mudar, mais frio, mais duro, como se manter a ordem estivesse custando a própria sanidade. E no meio de tudo isso, uma presença continua influenciando tudo, mesmo sem aparecer o tempo inteiro: o Homem de Amarelo.
porque tudo aponta para ele: controle, crueldade, manipulação. Como se estivesse sempre vários passos à frente de todos. E no final, esse episódio muda completamente a pergunta central da série. Antes era: como sair daqui? Agora não. Agora a pergunta é: o que acontece quando você chega perto da verdade? E a resposta parece cada vez mais clara: você paga por isso. E talvez essa seja a coisa mais assustadora de From até agora. Não são os monstros, não é a noite, não é a floresta. É a ideia de que entender demais pode ser exatamente o que vai te matar. E agora eu quero saber de você. O Ethan realmente viu o Jin? Ou aquilo foi só a mente dele tentando suportar a dor? E esse Lago das Lágrimas é uma saída real ou só mais uma armadilha?